Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu vim trazer mais uma dica de língua portuguesa para vocês. No último vídeo, a gente falou sobre o que era regência e eu expliquei sobre regência verbal. Hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre regência, só que agora a regência nominal. Gente, toda vez que a gramática usa esse termo nominal, ela tá falando dos nomes. E o que são nomes diante dessa gramática, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, tudo que não é verbo é considerado nome, tá? Mas quando a gente estuda a regência nominal, normalmente as classes gramaticais que aparecem são substantivo, advérbio e adjetivo, São normalmente essas classes gramaticais que aparecem, tá bom? Mas vamos lá. Só para revisar. E um recadinho bem rapidinho. Quem não assistiu ao vídeo anterior, assista, porque lá eu estou explicando melhor o que é a regência. Então é importante você assistir do começo, tá bom? E para revisar, lá eu disse que era regência, né? Quando uma palavra depende de outra para ter esse sentido, o sentido completo. Lá eu foquei nos verbos. E agora eu vou focar nos nomes, né? Inclusive os verbos podem ser transformados em nomes, em substantivos, em advérbios, entre outras classes gramaticais. Lá, por exemplo, eu falei da regência do verbo agradar. Mas o verbo agradar, ele pode se tornar uma palavra, um nome, sem ser verbo, como agradável, por exemplo, tá certo? E aí agora a gente vai focar nessa parte dos nomes. Eu trouxe a regência da palavra acesso, saudade e horror, tá? Por que estudar a regência? Para a gente poder também identificar, gente, qual é a preposição que melhor se encaixa com aquela palavra ou verbo, caso aquele verbo seja transitivo indireto. Porque não é qualquer preposição que eu vou usar de maneira aleatória. Eu tenho que saber qual é a preposição que se encaixa ali naquele momento, tá certo? Por exemplo, para vocês entenderem, a palavra acesso, as preposições que se encaixam com essa palavra são a e para. Como assim, por exemplo? A estagiária teve acesso aos documentos. Então, teve acesso, porque quem tem acesso a alguma coisa, certo? Pois é. Então, quando eu digo aos documentos, eu usei a preposição a mais o artigo os. Aí, quando isso acontece, eu junto as duas coisas, né, formando assim um processo de combinação e tá tudo bem. O importante é que a preposição que essa palavra pede foi utilizada, tá bom? O verbo saudade. Quais são as preposições que a gente utiliza com o verbo não, a palavra, meu Deus. A palavra saudade. A preposição de, que quem tem saudade de algo ou de alguém, né? Ou saudade por algo. Então, as preposições de e por são as preposições que nós devemos utilizar com a palavra saudade. Percebem que já não encaixa outras preposições aqui? Por isso que é importante estudar regência, tá? Por exemplo, ainda sinto saudade de minha terra. Né? Quem sente saudade de algo ou de alguém, no caso aqui de minha terra. Mas nesse caso eu também posso dizer que ainda sinto saudade por minha terra, que também tá certo. A gramática também permite usar o por, ok? E o outro exemplo é da palavra horror. A palavra horror, a regência da palavra horror permite que a gente use a preposição a, de ou por. Por exemplo, tinha horror de algo, né? De viajar de avião ou por viajar de avião. Tinha horror a coisas geladas, por exemplo. Sei lá, estou dando um exemplo aleatório. A questão é que o verbo horror pode ser utilizado essas três preposições com esse verbo, com essa palavra. Ai, gente, eu tô falando muito verbo, porque eu acabei de gravar um vídeo falando de verbo, mas é palavra, não é, no caso aqui é um substantivo, não é verbo, tá? Eu estou falando de regência nominal. Eu falei da regência da palavra acesso, da palavra saudade e agora da palavra horror, ok? Então, para fechar aqui, é bom, toda vez que a gente vai escrever, principalmente de maneira formal, a gente procurar saber qual é a preposição que se encaixa, que é permitida ser utilizada de maneira formal, né? Com aquela palavra ou com aquele verbo, né? E como na regência verbal, se você procurar numa gramática, você vai ver que tem uma lista enorme de várias palavras com as preposições que se encaixam com ela. E detalhe, gente, mais uma vez, tem até vídeo aqui explicando sobre isso.
tem post, na verdade. É muito importante que vocês saibam de maneira muito clara o que é a preposição, o que são preposições, quais são elas, pelo menos a maioria, sabe? Lembra daquilo que eu disse que se você não entender um assunto agora, é melhor você parar e entender e estudar de novo, porque se você não entender, você vai ter dificuldade lá na frente de pegar outros assuntos, porque um assunto depende do outro. Então, veja, estudamos preposição. Eu acho que esse já é o terceiro conteúdo que eu estou trabalhando com vocês e que também pede preposição, tá? Então, caso você ainda esteja em dúvida sobre isso, é só procurar aqui. E eu espero que eu tenha ficado claro, né? Se vocês gostaram, se vale a pena, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar, que vai se interessar. Curte, comenta, me dá teu feedback, bota teu feedback aqui nos comentários, tá tudo bem. Fala pra mim o que é que você quer, o que é que você espera, uma sugestão de vídeo, se você gostou desse vídeo, enfim, manda pra mim, isso é muito importante para melhorar esse trabalho, esse projeto, tá certo? Além de ter um direcionamento de vocês, que isso aqui é feito para vocês, tá certo? Então é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.